Isso aqui é seríssimo, gente. É óbvio que o Lula deve ignorar, vai abafar, vai dar uma de que não tem nada a ver, mas o PT do Lula assina a resolução do Foro de São Paulo que reconhece vitória de Maduro na Venezuela. Gente, o PT é do Lula, o Foro de São Paulo é do Lula, os partidos que ali estão, a maioria convidados pelo Lula, e o Lula não tem nada a ver. Vamos lá, vamos pegar aqui pela CNN, isso é notícia que está bombando hoje na internet, embora o PT esteja amenizando, escondendo, a gente divulga. Vai lembrar que o Foro de São Paulo é uma organização de partidos de esquerda da América Latina, com o propósito de montar a pátria grande, repetir a União Soviética aqui no Ocidente, e foi criado por Lula e o ditador Fidel Castro, de Cuba. E vai lembrar que o mesmo PT, um dia depois da eleição na Venezuela, 29 de julho, reconheceu a vitória de Maduro e cita a jornada democrática e soberana. O PT soltou nota oficial e ainda pediu, olha, que Maduro continue o diálogo com a oposição. Mas que diálogo se nunca teve? Na Venezuela, a oposição sempre foi tratada com cadeia, censura, perseguição. Vamos entender essa resolução aqui do Foro de São Paulo. Sem fazer alarde no Brasil, o PT assinou uma resolução do Foro de São Paulo que reconhece a vitória eleitoral do Maduro e se solidariza com o regime. O documento foi elaborado em uma reunião do grupo de partidos de esquerda, realizada no México. A secretária executiva do Foro, Mônica Valente, é integrante da executiva nacional do PT e estava presente. Mas o partido não divulgou a resolução pró-Maduro por temer repercussões negativas nas eleições municipais, segundo fonte da legenda. Se é bom, se está fazendo certo, por que omitir, esconder, abafar? É sempre assim o PT, não é mesmo? Vamos esperar as eleições para divulgar. O Lula aí com suas políticas de impostos, de cortar benefícios, de divulgar dados do governo. Não, deixa para depois das eleições municipais. Aí como é que um cara desse é eleito? Ou seus aliados? Ainda bem que o PT está sendo chutado da política brasileira e que 2026 seja varrido, porque não dá mais. O cara não faz nada de bom, tudo tem que esconder. Procurada a assessoria de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, ainda não respondeu à CNN. A posição do PT no foro causa desconforto em setores do partido. Aí vão começar a falar que o Lula não tem nada a ver. Tem. Como eu disse, o PT é dele, o foro é dele. Ele fica meio que em cima do muro porque ele gosta do Maduro. E sabe que o Maduro está numa lascada no âmbito mundial. O deputado Reginaldo Lopes, PT Minas Gerais, disse o seguinte: a posição do PT sobre Venezuela é desconectada com o que pensa o Lula e a grande maioria dos simpatizantes do PT. Somos um partido conectado com a democracia. A posição do Maduro gera um constrangimento para a América Latina. Estou vendo que o PT é conectado com a democracia. E muitos pensam diferente só por causa do constrangimento. Como eu disse, está pegando mal. Que a ideia é manter Maduro no poder mesmo. Para o PT. A postura por parte do governo sobre o impasse político na Venezuela foi criticada por integrantes do foro. Aqui quem fala é Ana Prestes, secretária de Relações Internacionais do PCdoB e representante do partido no Foro de São Paulo. A posição do governo brasileiro é confusa e precisa ser mais clara. Se o Lula esclarecer, aí ferrou. Já o Maduro está aqui no Brasil de novo. A dirigente minimizou a declaração do procurador-geral da Venezuela, na qual acusou o presidente Lula de ser um agente da CIA. Isso foi notícia de ontem ou de antes de ontem. Mas, segundo Ana Prestes, Maduro não endossou a fala. Aspas. Não existem provas de que Maduro perdeu a eleição. É assim? Não tem provas que venceu. Mas não tem provas que perdeu. Ué? É só mudar o nome. Aí continua no poder? Não tem prova de nada. Continua no poder então, vai embora. Tem resolução aí do Foro de São Paulo. E é uma mentira, né? Existem provas sim. Ele ainda conclui aqui, a adesão à oposição na Venezuela é menor que o apoio popular ao chavismo. Tá de brincadeira, isso aqui é uma mentira descarada. Tá, gente, a resolução tá aqui, todo espanhol, não vou ler, é muito grande. Mas a ideia é essa, não tem provas de que ele perdeu, o que é uma mentira. Adesão
ao Maduro, ao chavismo, é maior. Mentira. Você olha pelas ruas, pela campanha eleitoral, a multidão que acompanhava Maria Corina e Edmundo Gonçalves. E as pequenas mobilizações pró-Maduro, pró-chavismo. Você já começa pela rua. Teve uma ocasião agora depois da eleição que os paramilitares lá do Maduro foram pichar casas, marcar com X as casas em bairros pobres daqueles que se manifestaram contra a eleição ou a fraude de Maduro, né, a favor de Gonçalves, reconhecendo a maioria das casas pichadas. Ou seja, a maioria está com a oposição. E outra coisa, né, as provas existem de que Maduro perdeu e Edmundo Gonçalves venceu. As atas foram divulgadas no mesmo dia pela oposição. Uma jornalista da CNN do Brasil que estava lá pegou uma das atas no dia lá, mostrando, pelo menos em 2 mesas, vitória esmagadora de Gonçalves em cima de Maduro. E há pouco tempos atrás, semanas atrás, um observador internacional que estava lá acompanhando a eleição, a convite da ditadura, né, reconheceu a vitória de Gonçalves. Deixa eu botar aqui na tela para você. Aí, é o Carter Center que apresentou atas eleitorais da Venezuela à OEA e diz que Gonçalves venceu Maduro nas eleições. Só que é um grupo de fiscalização, de observação que existe desde a década de 80 e faz estudos para comprovar a veracidade de pesquisas e comprovou que as atas são verdadeiras, ao contrário de Maduro, que não divulgou sequer as atas eleitorais. Ele disse que ia divulgar e até hoje nada. Simplesmente a justiça dele declarou Maduro sem apresentar prova nenhuma. Aí vem o Foro de São Paulo. Não existem provas que ele perdeu. Vai tomar banho, minha gente. E a própria ONU, lá nos Estados Unidos, veja, Maduro cometeu crimes contra a humanidade na eleição. Indica a ONU. Isso é notícia de ontem. A lista de crimes inclui tortura, violência sexual, desaparecimentos forçados e prisões arbitrárias, que se encaixam no grupo de crimes. Além da fraude em si, na não divulgação do resultado oficial das atas e declaração da vitória sem provas do perdedor Maduro. Aí a ONU lança esse documento aí. Tudo bem. Mas vai fazer o quê? Eu já fico pensando aqui o que vai acontecer. Dia 10 de janeiro tem a posse. Deveria ser a posse do Edmundo Gonçalves. Mas, pelo visto, Maduro está dominando lá, ninguém chega perto. Vai invadir a Venezuela? Prendeu Maduro? Não dá, não é? Porque vai causar um conflito, uma guerra, e muita gente inocente, infelizmente, vai morrer. Vai criar embargos a partir desse documento da ONU, sanções, correto? É isso que tem que fazer mesmo. Mas, por outro lado, vem o Irã, vem China, vem Rússia, vem Coreia do Norte apoiar a Venezuela, para suporte, oferecer ajuda, até porque são inimigos dos Estados Unidos, são ditatoriais. E aí? Então é uma coisa que eu fico aqui pensando, meu Deus do céu. E outra coisa que prova a fraude na Venezuela, a própria miséria do povo, a pobreza. Qualquer presidente, em qualquer nação democrática, ele é reeleito conforme as condições econômicas do país. Ninguém quer viver na miséria. Se o país vai mal, a inflação está ruim, o salário não dá para comprar nada, a expectativa é de piora. Como pode um cara que vive nessa extrema pobreza reeleger o presidente que está causando tudo isso? Não tem como. Aí repito, as ruas mostraram a força da oposição, a vitória da eleição na campanha eleitoral e até pós-fraude do Maduro. Então tá aí. A Venezuela é um caso complicado, não é mesmo? Então fica a notícia aí, PT do Lula apoiando, aprovando, assinando a resolução do Foro de São Paulo a favor da vitória do ditador Maduro. Repito, o PT é do Lula, Foro de São Paulo é do Lula. Tem essa que o Lula não tem nada a ver não.